conforme diz o pastor Marinho, e gostaria de ler livro de Mateus, capítulo 13, versículo 3 até o versículo de número 8. Mateus, capítulo 13. Tem vários capítulos agora que eu poderia dar nomes a eles, como o Salmo 119, o capítulo da palavra, como o Salmo 84, o capítulo da igreja, da casa de Deus, do templo, né? Como Hebreus 11, o capítulo da fé, e por aí vai, vem um monte agora na minha mente. Como Lucas 15, o capítulo dos achados e perdidos. Mateus 13 é o capítulo das parábolas. E hoje a gente vai ler e a gente vai pregar pela primeira vez, depois de 41 anos pregando, como eu disse, desde março de 84, eu tinha 16 anos, portanto eu estou com 57, não parece ter bem menos, mas eu estou com 57. Portanto, há mais de 41 anos eu prego a palavra do Senhor. E já preguei milhares e milhares e milhares de vezes, mas nunca preguei esse texto. Pela primeira vez eu vou pregar sobre a parábola do semeador, ou a parábola da semente, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60 e a 30 por um. Senhor, aleluia. Fale conosco agora, eu te peço, através da ministração da tua palavra. Aleluia. Como nos tem falado em todo o culto, agora uma vez mais, Pai, através da pregação, da explanação, da explicação, Pai, da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor nos leve a pregar a Tua palavra, tão somente a Tua palavra, e que ela venha de encontro a cada coração, e que caia, sim, em coração boa terra, Pai. É o que nós te pedimos, que a Tua palavra vá e faça que lhe apraz, e que o Senhor a prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada. Em nome de Jesus, repreenda todo obstáculo a tua palavra, que ela tenha vez e que ela tenha voz entre nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém e amém. E graças a Deus. Pode tomar seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Bom, como eu disse, eu nunca preguei essa parábola, eu nunca preguei essa palavra. Eu gostaria de fazê-la pela primeira vez. Jesus Cristo gastou, ou usou, ou investiu algum tempo do seu ministério falando sobre parábolas ou ilustrações. São histórias, do reino de Deus, histórias que ele fala no mundo natural para explicar coisas espirituais. Mas ele fala para pessoas simples. Jesus, amados, apesar de ser a própria sabedoria, mais do que o dono da sabedoria, aliás, capítulo 3 de Provérbios, aliás, todo o livro de Provérbios fala de Jesus como a sabedoria encarnada, ele poderia falar como os maiores dos intelectuais. Ele poderia falar coisas que ninguém, na verdade, ou somente os muito sábios da academia de letra poderiam entender. Mas ele falava simples, porque os simples entendiam, e os cultos também, os incultos e os cultos. Jesus falava de costura para costureira, de agricultura para agricultor, de pescaria para pescadores. Ele falava de forma muito simples que todos pudessem entender. E as parábolas, na verdade, eram ilustrações ou histórias do reino de Deus, que ele falava para revelar os mistérios espirituais, os mistérios do reino dos céus. É exatamente isso. E essa é uma das parábolas
mais conhecidas, juntamente também com a parábola do bom samaritano, dentre outras parábolas muitas conhecidas. Há quem diga que parábolas mesmo. Jesus Cristo, ele contou 39 parábolas, ou cerca, portanto, de 40 parábolas para o nosso entendimento. Nessa parábola, Jesus Cristo diz que um semeador, um agricultor, saiu com a semente para semear. E uma parte caiu num caminho, outra parte caiu em outra terra, outra parte caiu em uma terceira, e a quarta em uma quarta, que na verdade, mais do que terras, Jesus está falando de coração. Cada um desses solo simboliza um tipo de coração. Então eu vou vir agora, desde já, com uma terceira linha teológica, com um terceiro entendimento de alguns teólogos, na verdade, para falarem no que eles acreditam de quantos porcentos serão salvos. Bom, já disse aqui, alguns se apegam à parábola das 10 virgens, que na verdade eram 10 damas de honra, para acreditarem e falarem que somente 50% estão salvos. E alguns dizem 50% da igreja, porque eram 10 virgens e somente 5 adentraram, as outras 5 ficaram de fora. Então alguns acreditam que 50% da igreja está salva, 50% não. Outros diminuem muito mais além essa porcentagem. Eles pegam a história da cura dos 10 leprosos, onde Jesus curou 10 e somente um voltou para agradecer. E quando esse volta para agradecer, Jesus pergunta: e onde estão os outros? Onde estão os outros 9? E aquele que voltou disse: Senhor, eles se foram, só eu fiquei, só eu voltei. E Jesus diz para ele: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Alguns acreditam, baseado nisso, que somente 10%, a minoria da igreja, na verdade, está salva. Muitos recebem curas, muitos recebem bênçãos, carros, casas, muitos recebem muitas bênçãos materiais. Apesar de que a palavra de Deus, Natan, em Efésios 1:3, fala de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, alguns acreditando, baseado nessa história, acreditam que somente 10%, a minoria da igreja está salva. Agora, há outros teólogos que ficam entre os dois. Esses talvez sejam os que mais pessoas acreditam neles. Eles acreditam, baseado nessa parábola, que, na verdade, como a palavra cai em 4 tipos de corações: coração superficial ou duvidoso, coração pedregoso, coração espinhoso e coração boa terra, e somente no coração boa terra a palavra germina e frutifica e produz, eles acreditam que apenas 25% se salvarão. Ou, falando a mesma coisa em palavras diferentes, apenas 1/4, na verdade, estará salvo. Mas vamos lá? E o semeador, Mateus 13:3, saiu a semear, e uma parte da semente caiu no caminho, à beira do caminho. Deixa eu vos perguntar, qual é o nome mesmo do semeador? Alguém lembra? Alguém sabe? Não tem nome. Diz que o semeador saiu a semear. O semeador simboliza o mensageiro. A semente simboliza a mensagem. O semeador simboliza o pregador. A semente simboliza a palavra.
a ser pregada. A pregação da palavra. Grave isso aqui. O semeador não tem nome. Jesus falou, o semeador saiu a semear. Hoje o que nós mais vemos é pregadores querendo nome, querendo fama, querendo ser famoso. Não querem o anonimato, querem sair a qualquer custo, a qualquer preço. Grave isso aqui, do anonimato. Querem ser famosos, querem estar na mídia, querem estar na moda, querem estar na massa, querem ser conhecidos, querem ter seus nomes revelados, querem ter seus nomes reconhecidos. Perdoe, querem ter seus nomes nomeados, aplaudidos. Mas Jesus falou que o semeador, um semeador, sem nome, sem fama, no anonimato, saiu a semear. Deixa eu falar outra coisa, aproveitar o gancho. O que é mais importante? É o semeador ou a semente? A semente. Muito bem. A semente é mais importante que o semeador. Porque se o semeador é o pregador e a semente é a palavra, se o semeador é o mensageiro e a semente é a mensagem é mais importante do que o mensageiro. A mensagem vem do céu, o mensageiro é da terra. A mensagem vem de Deus, o mensageiro é um mero homem. A mensagem é mais importante que o mensageiro. Portanto, a semente é mais importante que o semeador. Mais um do porquê o semeador não tem nome. Um semeador saiu a semear. E uma semente, uma parte das sementes, caiu à beira do caminho. Amém, amados? Amém. Caiu à beira do caminho. E diz lá até Mateus 13:19, a explicação, o solo aí é a beira do caminho, superficial. E todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Está vendo? O solo é o coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. É o coração superficial. É um coração fogo de palha. É um coração duvidoso. É um coração duvidoso. Eita, meu Deus. Em 1 Reis 18:21, o pregador, um dos maiores dos profetas de todos os tempos, diante de todo Israel, faz uma pergunta que não quer calar. Ele diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada me respondeu. Bota na nova tradução da linguagem de hoje, meu filho, por gentileza. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que fazer? Se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Mas se Baal é Deus, adore então a Baal. Porém o povo não lhe respondeu nada. Grave isso aqui, irmãos. O muro é do diabo. Quantas pessoas... Você já ouviu falar em crente Raimundo? Tem um crente cretino, né? Que é a mistura de crente com cretino. E tem um crente Raimundo. O crente Raimundo é aquele que está sempre com um pé na igreja e outro pé aonde? No mundo. Crente Raimundo. Está sempre cocheando entre dois pensamentos. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Porque aquele que ama a Deus não pode amar o mundo. Porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Isso está lá em 1 de João, capítulo 2,
lá pelo, eu acho que 15 a 17, mais ou menos por ali. Nós não podemos estar divididos. Deus não é Rubinho Barrichello. Ih, já tem tempo, né? Rubinho Barrichello era que sempre estava em segundo lugar. Ele se contentava com o segundo lugar. Ele se acostumou com o segundo lugar. Deus ou é primeiro lugar na sua vida ou ele não é nem o último. Aliás, Mateus 6,33, Jesus falou: buscai em segundo lugar a Deus e a sua justiça. Não. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, alguns serão acrescentadas. Deixa as demais coisas na mão dele. Eu tenho uma frase que eu amo muito. E eu falo isso para todos que possam querer ouvir. Coloque Deus em tudo na sua vida. E em tudo na sua vida você vai achar Deus. Coloque Deus no seu casamento e você vai achar Deus no seu casamento. Coloque Deus no seu ministério e você vai achar Deus no seu ministério. Coloque Deus no seu trabalho, você vai achar Deus no seu trabalho. Coloque Deus nos seus estudos, você vai achar Deus nos seus estudos. Coloque a Deus nas suas finanças e Deus estará lá nas suas finanças. Coloque Deus em tudo na sua vida. Em tudo na sua vida você vai achar Deus, porque você colocou Deus lá. Amém? Coração duvidoso. Coração superficial. Elias pergunta: quem que vocês vão servir? Livro de Mateus, ou melhor, Marcos, Natan 10, 46 a 42, conta a história do céu. Eu vou ler toda essa história. Cego Bartimeu. 46 a 52, assim. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, já pregamos essa mensagem, falamos sobre cada uma dessas palavras. Mendigo, filho de Timeu, estava sentado aonde? À beira do caminho. À beira do caminho. Ou você está no caminho, ou você não fica na beira do caminho. Aliás, eu tenho dito para algumas pessoas, trabalho com público, comerciante de bairro, todo dia vejo muita gente, e todo dia eu falo de Jesus, evangelizo. Não, a gente já tem, não é isso? A gente tem 1/4% de chance da palavra cair em boa terra, portanto 25% de chance de cair num coração boa terra. E como a gente não conhece o coração de homem é terra que ninguém, não é verdade? A gente não sabe, portanto vamos lançar a semente. E eu falo, e algumas pessoas, ao eu falar que Jesus é o caminho, e todos falam assim, todos não, muitos, né? Eu sei que esse é o melhor caminho. Aí eu pergunto assim, se esse é o melhor caminho, por que trilhar por outro? Eu já falei, vocês sabem o que eu falo. Se esse é o melhor caminho, por que trilhar pelo caminho das drogas? Se esse é o melhor caminho, por que trilhar no caminho do álcool? Se esse é o melhor caminho, por que trilhar no caminho da prostituição? Se esse é o melhor caminho, por que trilhar no caminho da orgia? Se este é o melhor caminho, por que trilhar por outro caminho? Ou por que estar à beira do caminho? Mas o cego Jericó, eu continuo, começou a ouvir o que era Jesus e passou e pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus. Jesus para diante do nosso clamor. Jesus para diante da nossa oração para nos ouvir e nos atender. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando-lhe a capa, que era tudo que ele tinha, era a sua casa. A capa era o seu tudo, o que cobria do sol, o que cobria da chuva. E lançando-lhe a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Faça orações específicas. Faça oração no avarejo. Pare de fazer oração no atacado. Senhor, me abençoe. Com qual tipo das milhares de bênçãos que você quer que eu te abençoe? Pergunta Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: que eu torne a ver, mestre. Então lhe disse Jesus: vai, a tua fé te salvou.
E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, caminho afora. No começo, antes de Jesus, ele estava à beira do caminho, a mendigar, cego. Depois do encontro de Jesus, ele é curado, se levanta e segue Jesus caminho afora. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não falou ninguém vai. Ninguém vem, porque até porque ele disse, eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem caminho ninguém anda. Sem verdade ninguém sabe. Ora, irmãos, nós estamos em anos de eleição para que a verdade ganhe sobre a mentira. Não precisa falar mais nada, né? Já entenderam? Ore para que a verdade ganhe da mentira. Porque sem caminho ninguém anda, sem verdade ninguém sabe, e sem vida ninguém vive. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas é verdade que muitos preferem o atalho, preferem a mentira e acabam em morte. Aliás, Jesus disse, eu sou o caminho, mas tem atalho. Tem atalhos. Você já pegou alguns atalhos? Com o seu carro, com a sua moto, com a sua bike, quem sabe até a pé? O atalho geralmente é mais escuro ao entardecer à noite. O atalho geralmente é mais esburacado. Caí num atalho uma vez que eu nunca esqueci, com um opalão, sozinho, um carro pesado. Extremamente pesado. Caiu num buraco, o carro ficou preso por causa de um atalho. E o atalho geralmente é mais perigoso. Verdade ou mentira? Jesus disse, eu sou o caminho, não um atalho. Aliás, na época de vocês, os mais velhos, cinquentões, sessentões, que estão aqui na igreja, lembra que Rebanhão, hoje eu cantei um hino em forma de funk, né? Rebanhão cantava, Jesus é o único caminho para quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Viu como é que vocês lembram? Viu como é que vocês lembram? Peguei vocês agora, denunciaram a sua idade. Tá vendo? Ele é o único caminho. Não esteja à beira do caminho, ou fique no caminho, ou não fique na beira do caminho. Segundo lugar, segunda parte da semente, ou segunda semente, caiu no solo rochoso. No solo rochoso. E Mateus 13, Natan, 21, 20 e 21, na verdade, vai explicar que fala de um coração pedregoso. Essa terra rochosa. O que foi semeado no solo rochoso, então, como um pregador uma vez pregou e eu ouvi, disse que caiu, que a semente se perdeu. Não é que caiu, é que o semeador saía com uma bolsa atravessada, uma mochila de lado, e as sementes aqui. E ele ia jogando as sementes e elas iam caindo, é lógico. Aqui, a semente caiu? Não, ó. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. 21, meu filho. Mas não tem raiz em si mesmo. E, portanto, não tem estabilidade. Sendo antes de pouca duração. E aí, chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Viu? É o fogo de palha. Se alegra no começo, empolga. Não é primeiro amor, é a primeira empolgação. Aí, o primeiro amor
de Provérbios, de Apocalipse, capítulo 3, ou melhor, capítulo 2, versículo 4, 3 a 5, fala, porque abandonaste o teu primeiro amor, arrependa-te, volta de onde caíste, né? E, ou seja, volte ao primeiro amor. É diferente. Mas um coração rochoso é um coração pedregoso, que a semente, a palavra não cria raiz. E vindo a angústia, ou as provas, ou tentações da vida, provação é Deus que dá, tentação vem do diabo, porque o diabo te tenta para tirar o pior de você, e Deus te prova para tirar o melhor de você. Aí quando vem as lutas, esse crente logo abandona o Senhor, o Evangelho, a casa de Deus, a igreja. Porque não tem estabilidade. Aliás, irmãos, tem dois vegetais muito parecidos. Jesus conta também essa parábola sobre o trigo e o joio. O semeador semeou o trigo da sua terra. Aí veio o inimigo e colocou lá o joio e cresceram juntos. E agora? Quem já viu recentemente, eu postei um vídeo sobre o joio no meio do trigo. Muito igual, irmãos. Parecidíssimo. E o perigo de arrancar um é arrancar o outro. Tenta arrancar o joio e o trigo pode sair junto. Deixam crescer junto. Mas sabe, antes da colheita, deixa eu falar isso aqui. Esses semeadores, agricultores já revelaram isso. Sabe a grande diferença do trigo e do joio? Apesar de eles serem parecidos. Tem gente na igreja que canta igual cristão, que prega até igual cristão, que ora, parece cristão, é crente, mas parece cristão. É crente, mas parece cristão. Você às vezes olha e nem sabe. Verdade ou mentira? Mas sabe qual é a grande diferença do trigo que representa o cristão e o joio que representa o crente? É que quando vem o vendaval, que nem um vento que teve quarta-feira aí retrasada, se não me falha a memória, quando vem aquele vento de cerca de 100 km por hora, vem abaixando, envergando o trigo e o joio. Só que quando o vento passa, o trigo enverga, mas não quebra, o trigo volta e o joio fica quebrado. O joio é quebradiço. O trigo é flexível. Ele passa pelo vento, ele passa pela prova, ele passa pela angústia, ele passa pelas tentações da vida e não deixa o seu Senhor. Ele está servindo a Deus, não aquilo que Deus pode ou tem para lhe dar. Ele quer a presença de Deus mais do que os presentes de Deus, porque ele sabe que a presença de Deus é incomparavelmente mais importante do que os presentes de Deus. É porque ele busca o dono da bênção, não a bênção, ele busca o abençoador. Então quando a bênção não vem, quando chega a luta, a prova, o vento, ele até enverga. É verdade ou não é? Às vezes a gente não enverga. Eita, naquele pastor Itamar Flores, que cantava um corinho e dizia assim: o vento vem, o vento vai, o vento balança o crente não cai. O vento vem, o vento vai, o vento balança o crente não cai. Eita! A estrofe é uma estrofe linda, que diz que o vento envergou o crente. Aí olharam e disseram: ih, acabou, quebrou o crente. Mas a surpresa é total, quando o vento passa e vê que o crente está levantado de novo. É mais ou menos assim, né, velho? Uma estrofe mais ou menos assim. Eita, e é desse jeito. Crente palmeira. Aliás, Salmo 1, versículo 3. E ele é como árvore, plantado junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz
será bem sucedido. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Portanto, o coração pedregoso é um coração duro. Mateus 13:15, Natan. Depois a gente vai para 1 Samuel 25:37 falar sobre Nabal. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Coração pedregoso, coração duro, igual uma pedra. Como de Nabal, coloca no texto, meu filho, por gentileza. Depois a gente vai para Ezequiel 11, 19 e 20. Diz assim: pela manhã, estando Nabal já livre do seu vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração. Olha lá, e ficou como uma pedra, coração pedra. A mulher dele salvou ele, porque ele não queria dar pão e água a Davi e seus soldados, seus homens. E a mulher o fez porque Davi falou, jurou que ia acabar com Nabal e toda a sua família, todo o seu servo, toda a sua casa, todos os seus bens. E ela, com a sabedoria de Deus, ela foi e alimentou a Davi e seus homens. Só que depois ela falou isso para o seu marido, fez isso para salvar a sua casa. E ele, com raiva, ficou o coração lá como uma pedra. E depois ele morre, o Senhor lhe tira a vida. E conhecemos o final da história, por sinal, Abigail, né? Se não me falha a memória, não tá? Abigail é o nome dela. Se torna esposa de Davi. Se torna esposa de Davi. Tem gente, irmãos, que o coração é como uma pedra. Coração duro. Mas como você não sabe porque é coração do homem, né? Terra que ninguém vê, na verdade. Ó, conselho pastoral: continue lançando a semente, continue falando da palavra, continue pregando a mensagem. Aliás, 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz: prega a palavra a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Ué, é isso mesmo. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno ou não. Outra versão vai dizer a tempo ou fora de tempo, mas prega a palavra. Mas prega a palavra. Ah, pastor, mas vai cair num coração pedregoso, coração de pedra, você não sabe? Você conhece o coração dos outros? Deixa eu te falar uma coisa, você conhece muito mal o seu. Aliás, eu te dizer o que diz Jeremias, se eu não me falha a memória, 17, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Amém, amados? Quem o conhecerá? Para fechar até essa parte, Ezequiel 11, 19 e 20, como eu havia pedido, diz assim, o que Deus pode fazer. Pastor, Deus pode transformar um coração de pedra em um coração de carne? Pode, se nós quisermos, se nós deixarmos. Olha lá. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei do seu corpo o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Como é que está o seu coração? Você tem examinado o seu coração? Tem se perguntado, como é que está o meu coração? Será que o meu coração não está meio petrificado? Será que o meu coração não está meio rochoso? Deus pode transformar. Paulo tinha um coração de pedra, nós sabemos disso. E quantos outros? E Deus transforma em um coração de carne.
Terceiro tipo de solo, ou terceiro tipo de coração, é o solo espinhoso. É o solo cheio de espinhos, ou o coração espinhoso. A terceira, vamos falar, a terceira semente caiu entre espinhos, que representa um coração sufocado pelas preocupações do mundo. 13, Natan, Mateus 13, 22, que é a explicação que Jesus dá. Os espinhos tentam embaraçar as plantas para que elas, abafadas, não cresçam e não frutifiquem. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Irmãos, veio uma história aqui de uma das pacientes que tem tratado Jesus amado na psicanálise. Eu amo a psicanálise. Pessoas, irmãos, que estão sufocadas com as riquezas do mundo. Pessoas na igreja, obreiros, que alguns até pensam que estão servindo a Deus, e às vezes até elas mesmas pensam que estão servindo a Deus, estão servindo a Mamon. Crentes extremamente materialistas, apegados às posses, preso aos bens. É melhor ser dono de uma moeda do que ser escravo de muitas. Eu vi uma pessoa essa semana ajudando alguém e tal, e a pessoa falou assim de uma outra pessoa. Eu falei para ela, porque ela também usa, inclusive tem me chamado sempre para a igreja, me respeita ao extremo. E ela falou uma coisa assim, mais ou menos interessante. Assim, pastor, até aconselhei essa pessoa, rapaz, use as drogas. Por isso que eu falei que é mais ou menos, entendeu o mistério? Use as drogas, mas não deixe as drogas te usar. O que está acontecendo é que você não está usando as drogas é que estão te usando. Irmãos, é verdade. Mais de 1 milhão, consegue usar as drogas sem que as drogas usem. Eita! Eu conheci um e já aconselhei para outros. Tá, né, a minha testemunha ocular, me ladeando. Junto comigo, sempre ela sabe disso. Eu conheci um que ele pegava o salário dele todinho, recebia, dava na mão da esposa. A esposa pagava aluguel, água, luz, fazia as compras. Aí depois ele ficava pedindo ela. Me dá 10 para cheirar um pó de 10. Me dá 20 para cheirar um pó de 20. Me dá. Você conhece alguém que faz isso? O que nós mais conhecemos é a pessoa que recebe o salário do mês todo e cheira todo em uma noite. E não precisa ser sexta cheira, não, irmão. Pode ser segunda. Segunda sem lei. Eu já aconselhei alguns, junto com o Tânia me ladeando, gabinete pastoral, agora é gabinete pastoral. Também já aconselhei, ou melhor, orientei na consulta terapêutica. Pede o patrão para fazer um pagamento na conta da sua esposa. Um falou assim, mas acho que ele não pode. Eu falei, então, esposa, vá junto com ele, aproveita, leva as crianças no dia do pagamento. Recebe o pagamento junto, sai, já faz um lanche, leva as crianças no parquinho, chega em casa depois de ir pro mercado, fazer a compra do mês, bem cansado e contente, e vai dormir. Amém? Não pode ver um dinheiro que cheira. Mas eu sei o que é isso. Meu irmão cheirou uma casa colonial, eu cheirei uma van inteira. Meu irmão cheirou uma casa até tirar a última telha colonial. E só de raiva, depois que não dava para vender o poço, o entulhou. Foi arrancando tudo, janela, porta e cheirando. Não conseguia vender a casa na época
daquela que disse que ia estocar o vento. E eu já cheirei uma van. Eu sei o que é isso. Mas estou aqui pregando para vocês. Posso aconselhar, orientar, já senti na pele. Aliás, já senti a carne tremer na síndrome da abstinência. Pede ajuda. Procure ajuda. Primeiro ajuda de Deus. Depois ajuda de homens e mulheres de Deus. Duas coisas nesse ponto de vista. Fé em Deus e força de vontade. Outras coisas, mais três: decisão, determinação e perseverança. É um dia de cada vez. Sabe qual é o slogan do AA? Alcoólatras Anônimos? Eles mandam fazer adesivo, botar na geladeira, no espelho do armário do banheiro, tal, no armário do quarto, assim que você acordar, e no seu trabalho, no seu carro. O slogan é assim: somente por hoje não beberei. É lei! Todo dia é hoje. Amanhã quem sabe? Aí você amanhã acorda e vê: somente por hoje não beberei. Não sei, vou ver, quem sabe amanhã. Aí você acorda amanhã não é hoje. Somente por amanhã não existe. Somente por hoje não beberei. Aleluia. Aleluia. Coração espinhoso. Natan, livro de Hebreus 12:1. Depois 2 Timóteo 2:4. Diz assim, Hebreus: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Do pecado que tenazmente nos assedia. Tinha um cantor que cantava assim: todo dia o pecado vem. E o que mesmo? Esqueci. Me chama. Lembrei. Dá um pulo, deixa aí na agulha, dá um pulo em Gênesis 4:7. Deus falando para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está na tua porta, e o desejo dele será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Pastor, é maior do que eu. Não é maior não. Meu Deus, onde que está escrito que não é maior do que eu, Natan? Livro de Coríntios, 1 Coríntios 10:12, diz assim que Deus não nos permite, essa é uma, mas não era essa, é aquele que pensa que está em pé. Então vê se é 2 Coríntios 10:12, por aí, que diz assim, que Deus não nos permitiu provação maior do que a nossa força, porque junto também com a tentação ele dá os cabos. Não venha me dizer que foi maior. Pastor, adulterei, pastor. Foi maior do que eu, não consegui. Ela me provocou tanto, pastor. A culpa é dela. Pastor, quando eu vi aquele homem, aí eu lembrei do meu e comparei, cara, ele não tinha barriga, pastor, ele era lindo, aí ele falou com uma voz, sabe, rouca, assim, romântica, igual um Dom Juan, um galã global, hollywoodiano. Então não aguentei, pastor, foi maior do que eu, maior do que as minhas forças. Mentiroso, mentirosa. Caiu porque deu lugar à carne, deu lugar ao diabo, Efésios 4:27, caiu porque quis. Porque a Bíblia diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. E pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá, porque é a providência de Deus, tentação do diabo, livramento, de sorte que possais suportar. Historinha não, que foi maior do que ele. Aí, eu já falei que eu preguei 2 vezes aqui e vou pregar a terceira. Preguei a primeira vez, a carne é fraca, mas
Quando você falar a carne é fraca, lembre que Jesus disse: orai e vigiai, porque o espírito deve estar pronto. Aí por último ele fala, mas a carne é fraca. Então a carne realmente é fraca, ninguém está falando o contrário, mas ore, vigie e prepare o espírito para que não caia. Aí eu preguei aqui sobre, antes de falar a carne é fraca, foi isso mesmo, o nome da mensagem é esse. Antes de falar, antes de dizer, antes de se desculpar a carne é fraca, tinha até um personagem de humor, de um humorista brasileiro que dizia, ele cometia um erro, não, aí cometia um deslize, cometia uma gafe, que nem diz o pastor Marinho, eu já sou mais grosso, né? Cometia um pecado, aí ele falou assim, mas a carne é fraca. Você lembra desse personagem? Então, antes de se desculpar a carne é fraca, ore, vigie e se apronte espiritualmente falando. E Deus é indesculpável, não venha com desculpa que foi maior do que as suas forças. Pastor, não adianta, fui dar uma fuçada, nariz ficou nervoso, meu nariz foi sozinho assim, meu nariz foi me puxando, sabe? Meu nariz foi me puxando, me levando, e eu fui para onde estava apontando meu nariz, e meu nariz estava apontando lá para a boca, pastor, aí eu não aguentei, foi maior do que eu. Mentira! Porque Deus não é mentiroso, pelo contrário, a palavra de Deus diz, se eu não me engano, em Timóteo ou Tito, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Ele não te permitiu luta, tentação maior do que as suas forças. E diz que junto com a tentação ele ainda proverá lá o livramento para que possais suportar. Irmão, eu já suportei o ponto da cabeçada na parede, irmão. Falar comigo? Usuário do final de semana falar comigo, fui usuário de todo dia. Pastor, eu nariguei, eu fucei mais com um porco. Vai falar comigo que não... Eu já suportei a síndrome da abstinência, da cabeçada na parede, rolar pelo chão, de ver a carne tremer, pulmão brigar entre si, boca do estômago quase falar. Deus não nos permite luta maior do que as nossas forças para vencê-la, principalmente nele. Ainda dá livramento. Então não venha, eu posso, e quem me conhece sabe. Tem pecados aqui, vou falar muito não, e só eu sei. Tem um outro que até eu e Tânia sabemos, e ninguém mais. E a gente trata, e a gente perdoa, e a gente reaposta. Não estou aqui para condenar ninguém. Mas não venha dizer para mim que foi mais forte do que eu. Então toda lutinha que você achar, julgar que é mais forte que você vai cair. Comigo não, pastor Mário. Com a palavra de Deus. Não, nanim, não. Só que não. 2 Timóteo, meu filho, capítulo 2, versículo 4, depois Lucas 21, 34, a gente parte para o final. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós somos soldados do grande general que é Cristo. Estamos numa guerra, e guerra não é lugar para brincar. Lugar para brincar é playground. Você não está em um playground, você está em um campo de batalha. Não é lugar para brincar de crente, não é tempo de brincar de crente. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser Satanás. Não. Não é tempo de brincar. Aliás, só para fechar, livro de Osés, capítulo 10, versículo 12, diz de que é tempo. E é sempre tempo, esse tempo. Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, airai o campo de pouso, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha. É tempo de brincar.
de brincadeira, não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar. Não é tempo de playground. É tempo de um campo espiritual de guerra. E o nosso general é Cristo. Natan hoje leu na sua oportunidade, na sua palavra de saudação, a armadura do soldado cristão. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Para que nos armamos com todas as armas defensivas e a arma única ofensiva de ataque, que é a espada do Espírito, que está no versículo 17, parte B, que é a palavra de Deus. Amém, amados? Último, meu filho, para a gente ir para o coração boa terra, Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, ou seja, tenham cuidado de vós mesmos, para que nunca se suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço e vos pegue de surpresa. Sabe qual dia? O dia da volta do Senhor. Para que o Senhor não venha e te pegue pecando. Quarto lugar. Quarto tipo de solo e último. A boa terra. O coração, boa terra. Natan, é 13:8. Mateus, nosso texto básico. Outra, enfim, por fim, você vai até o fim, e vai pregando que no fim vai cair num coração boa terra. É 1/4, é 25%, lembra? Da outra linha teológica. Outra, enfim, caiu em boa terra, eita, e frutificou, e deu fruto, e produziu a 100, 60 e 30 por 1. 100 frutos por uma semente. É isso. Cada semente 100 frutos. O coração boa terra é um solo fértil, que representa esse coração preparado para a palavra, sensível à palavra de Deus. É um coração que é frutífero e abundante, Natan. A explicação de Jesus ali todas. Mateus 13, 23. Por gentileza. Mateus 13, 23. É um coração de solo fértil, precioso. Diz assim a explicação de Jesus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então eu posso, que é hermenêutica, a ciência que interpreta o texto, hermenêutica, eu gosto de a ciência e a arte, de como estudar e interpretar o texto sagrado, a hermenêutica bíblica, a hermenêutica santa, ou a hermenêutica sagrada. Eu posso interpretar e dizer que tudo que os outros 3 corações têm, que não se firmaram na palavra, ou a palavra não se firmou nele, e ele não se firmou em Deus, esse coração boa terra não tem. Ele passa pelas lutas dando prova a Deus. Vou passando pelas provas dando glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. Vou passando pelas provas dando glória a Deus, glória a Deus. E glória a Deus. Ele canta chorando, mas ele canta. Ah, irmão, vocês estão por fora. Me perdoe um ditado vulgar, antigo, do tempo de vocês também. Vocês estão mais por fora do que um bico de vedete. Os 60 lembrando aí. Eu já passei por muita prova, sofri mais na igreja do que no submundo. Traições, vocês nem sabem quantas. Traições das mais feias possível. Comprou quadrilha santa entre aspas, armada, para acabar com o ministério.
para acabar com a minha família. Acabar com a minha família. Tem coisa que é até vergonhoso eu falar aqui. O que falaram da gente, de mim e de Tânia. Alguns já sabem, né? Alguns já sabem. A minha esposa, olha só essa aqui, foi chamada até de esposa de pastor maconheira por uma inquilina nossa, que depois de um tempo de espalhar essa fofoca, ela viu da onde estava vindo o cheiro de maconha. Quem eram os usuários? A gente morava lá em cima no Morro da Caixa d'Água. Morro venta muito. Eu já contei essa história aqui. Depois de pagar preço, casamento, saúde, veio pedir perdão. Mas até hoje, isso aí pode estar espalhado por aí, gente que talvez ainda acredite. Tânia que nunca fumou, Tânia, se fosse eu, né? Tânia nunca acendeu um cigarro, nem para dar para pai, para padrasto, nunca pegou uma binga, uma 20, nunca. Já passamos tanta coisa. Prova, luta, calúnia, difamação. Uma vez eu pedi uma advogada, foi recentemente, mais recentemente. Ela falou assim, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um texto e eu vou enviar para a casa da pessoa. Se ela continuar falando, a gente entra com um processo, com uma causa na justiça de calúnia, difamação e injúria. Cheguei a esse ponto. Não, vocês não têm noção. Prova cerrada, travada, luta. Eu acredito que eu não paro mais, porque se até agora não conseguiram me parar, acredito. Não sou imutável, mas também não sou mutante. Imutável é só Deus. Amém, queridos? Coração boa terra, não abandona a palavra. Não abandona seu Deus, passa pela prova, passa pela calúnia. Eu já passei noites, irmãos, de vigília sozinho orando. O Senhor só conhece meu coração. A consciência é um bom travesseiro, mas ser difamado. Quer ver aquele ditado? Como é que é? Vocês que sabem, do tempo de vocês também, levar a fama sem e levar para a cama? Não tem um ditadozinho também? Os mais antigos lembram. Deus sabe. Agora, eu e aquela mulher de 40 anos comigo, 38 de casamento, sabem. Ó Deus, o mundo, eu sei que o mundo é uma bola de gude. Ele dá muitas voltas. Mas Deus nos permitiu ver todos esses, no final, sofrendo, vindo na sua avassaladora maioria nos pedir perdão. Gente desenganada pela medicina, gente morrendo mesmo que morreu. Subi lá em cima, o Morro da Caixa d'Água. O Alfredo Moreira, número 35, onde morávamos, fizemos um prédio de 3 andares lá. Enfim, Deus já levou lá. Gente chegando de gatinho. Mas não tem aquele magro, não tem aquele magro de dieta, de regime, né? Mas não tem aquele magro de doença, aquele magro chupado que você sabia, emagreceu é assim. Não estou amaldiçoando ninguém não, tá, irmão? Pelo contrário, as pessoas mesmo se auto-amaldiçoam. Levantando calúnias contra homens e mulheres de Deus. Coração boa terra. É um coração que a palavra é semeada. E ela frutifica, produz para a vida eterna. Ela produz para a vida eterna. Amém? Coloca aí, Natan. Eu vou pular alguns textos agora. Salmo 19, versículo 11 diz que guardo a tua palavra. Onde? No teu coração. Só coração boa terra guarda a palavra de Deus. Coração superficial, duvidoso. Coração pedregoso, coração espinhoso. Guarda a palavra de Deus no seu coração? Guarda nada. Só o coração boa terra guarda a palavra de Deus. Guarda. Natan, 2 de Samuel 23, 11 a 12. E é isso que nós devemos fazer como Samar.
Depois dele, Samar, filho de Agé, o Aranita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos seus inimigos, os filisteus. Porém, Samar pôs-se no meio daquele terreno, daquele campo, e o defendeu. E feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Grande livramento. 2 textos só, tá? Aqui nós somos bíblicos e textuais. Livro de Lucas 6,45 e Filipenses 4,7. E depois a conclusão. Diz assim, Lucas 6,45, o bom homem tira do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Filipenses, Santa. Depois de Filipenses 4,7, a gente conclui com Provérbios 4,23. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração boa terra. Agora também tem isso. Só o coração boa terra tem paz. Eita Jesus, coisa linda. Só o coração boa terra tem paz e entendimento. Guardará o vosso coração e a mente em Cristo Jesus. Como está teu coração? Como é seu coração? Que tipo de solo ele é? Um solo à beira do caminho, superficial, duvidoso? Um solo pedregoso, seu coração é de pedra? Um solo espinhoso, que as coisas do mundo sufocam a palavra de Deus em você? Ou você é um coração boa terra? Provérbios 4,23 eu termino. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Que Deus nos abençoe nesta noite. E como semeador, ainda aqui no anonimato, continue semeando a semente que é a palavra de Deus, porque você não sabe em qual coração vai cair. Mas você tem 1/4 de chance, 25%, portanto, de cair em um coração boa terra. Que Deus nos abençoe nesta noite com a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, amém. Amém.